Muito bom dia! Quinta-feira, dia 19 de novembro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Mercados operam em baixa, mesmo com uma terceira nova vacina dando resposta imune ao coronavírus. Esse é o seu Morning Call. Bom, manhã pesada, né? A AstraZeneca, que tem parceria com a Oxford, disse que a terceira fase está produzindo dados muito convincentes e robustos sobre a eficácia da sua vacina, se juntando à Moderna e à Pfizer. Falando na Pfizer, ela deve dar entrada amanhã no protocolo de emergência para acelerar a distribuição da vacina nos Estados Unidos. Lá na Europa, ThyssenKrupp divulgou resultado 5 vezes maior do que o mesmo resultado no ano passado, tá? Prejuízo. Informou que vai demitir 7.400 funcionários ao redor do mundo e as ações caem quase 8%. Já no Reino Unido, anúncio do maior investimento em programa militar desde a Guerra Fria, 16,5 bilhões de euros, tá? Se a gente olhar também a China virando a segunda potência militar aí, a gente tem uma corrida bélica que fazia muito tempo que não se via. É bom ficar no radar, né? Não dá para dar ponto sem nó e tem que manter tudo no radar para tomar a nossa decisão. Por enquanto, tudo certinho, mas tinha comentado no fechamento de ontem, né? Todo mundo sabe aqui que meu grande temor da próxima onda de risco aí é o nível de endividamento dos países, né? Saiu na CNBC, foi capa do Financial Times, um tsunami de dívida, né? 277 trilhões, um crescimento entre 5 e 10%, né, só nesse ano das dívidas dos países, né? Então é importante que seja feita a lição de casa, eu já falei isso nos últimos dias, e que aprendam a lição da Alemanha. Já a China emitiu o primeiro bond com yield negativo, lembrando que Estados Unidos e Europa fazem. O que acontece? Investidores estão procurando bonds da China porque, teoricamente, hoje é o país mais blindado do coronavírus. Ela viu uma janela de oportunidade e aproveitou. Um yield negativo de 0,15% ao ano. Então a gente não pode reclamar aqui no Brasil não, tá? E ela informou essa madrugada que cortará tarifas e assinará mais acordos de livre comércio. China também está se movimentando para ser um dos grandes players mundiais e de destaque, né? A economia já é pujante, agora ela quer realmente ser um destaque na tomada de decisão mundial, tentando pegar um pouco do espaço dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Já que no Brasil, Pfizer, novamente ela, fez uma proposta ao governo brasileiro para fazer milhões, entregar milhões de vacinas aqui no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. E chegou o primeiro lote de vacinas da Coronavac, 120 mil doses de um lote de 6 milhões de doses que foram contratados, mas nada pode ser aplicado ainda até que a Anvisa libere a aplicação para a população. E a mesma Anvisa aprovou regras para acelerar a distribuição de vacinas do Coronavac. Então o processo, que normalmente é muito mais burocrático, vai ser simplificado para que chegue logo à população. Vamos então dar uma olhadinha nos índices dessa manhã. Manhã um pouquinho mais pesada, Dow Jones Futuro caindo 0,44, Nasdaq Futuro caindo 0,22, o S&P Futuro caindo 0,44. Vamos dar uma olhadinha agora na Europa. Stocks Europe caindo 0,88, petróleo 0,74 e o VIX subindo 1,64, cotado a 24,23 centavos, 24 dólares e 23 centavos. Bom, o que acontece, pessoal? A gente tem um vácuo, né? A gente sabe que a vacina tá aí, a gente está vendo a luz lá no final do túnel e não é o trem, é realmente a porta de saída. Só que até chegar lá, a gente tem um aumento do número de casos gigantescos no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, 250 mil mortos, não para de subir o nível de contaminados, tá? A gente tem uma série de medidas restritivas na Califórnia, em Nova York, na Europa também. A gente até começou a ver fletar um pouquinho da curva em alguns países, como a Alemanha, depois de se fecharem, né, nas últimas semanas, mas o número de casos continua muito grande. E aqui no Brasil também tem essa segunda onda de coronavírus. Aqui em Curitiba a gente está no máximo de casos, né? E aí é inacreditável, né? As crianças ficaram presas em casa durante a queda do caso de coronavírus, né, sem poder ir para a escola, algo que é absurdo, né, se a gente vê o que foi feito nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem que separar as pessoas mais vulneráveis, né, e o que elas perderam no Brasil inteiro, ficando fora da educação esse ano, é um crime, é inacreditável realmente.
E aí, agora, com o segundo pico de coronavírus, recorde, não tem UTI aqui em Curitiba, agora vão voltar para a escola as crianças. É inacreditável. Enfim, isso é uma vergonha, né? Como dizia no passado. Mas enfim, segue o jogo, né? Mas a gente realmente deveria ter visto como que Europa se comportou nessa questão e Estados Unidos, porque foi feito um estrago aí na educação das crianças e o ensino virtual realmente, claro, foi algo, mas ficou longe, mas a milhas de distância do ideal que deveria ter sido feito, tá? Planejamento realmente, e eu não estou falando só da escola dos meus filhos, é algo que a gente compartilha com todos os pais, que realmente foi uma pena a perda esse ano. Mas, enfim, segue o jogo, a gente não está aqui para lamentar, vamos ganhar dinheiro, vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias agora. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, está falando notícias sobre vacinas são encorajadoras, mas aumento dos casos apresenta desafio. É isso aí, a gente sabe que daqui a 3 meses vai estar começando a vacinação em massa, mas até lá a gente tem um desafio de realmente se prevenir, né? Lagarde, o principal desafio será preencher a lacuna até que a vacinação esteja avançada. É isso aí, um pouquinho mais do que eu comentei. É mais importante do que nunca que políticas econômicas e fiscais trabalhem juntas. PetroRio assina contrato com British Petroleum para aquisição de participações nos campos de Uaú e Itaipu. De olho no lance, né? Congresso deve retomar a agenda reformista após fim de eleições com tributária na dianteira. E finalizando, Estados Unidos e mais 4 países, vamos dar uma olhadinha quais são os 4 países, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, soltaram uma nota expressando preocupações com a ação na China contra parlamentares em Hong Kong. Daí também é bastante complicado. Mas enfim, pessoal, a gente tem um cenário aí teve uma euforia muito grande com a vacina que está chegando, mas a gente tem aí realmente uma turbulência para passar até chegar no voo de brigadeiro de novo, que eu acho que vai ser ano que vem, tá? Tirando essa questão das dívidas dos bancos centrais, que é o que realmente fica no meu radar como algo pesado, tá? Então, com o Biden, teoricamente, o dólar vai se enfraquecer, os países em desenvolvimento devem ser fortalecidos, mas a gente tem um cenário aí onde a gente acaba, no curto prazo, tendo que ser um pouquinho mais receoso. Eu comentei no fechamento de ontem que eu acabei zerando minha posição de azul. Eu acho que deve continuar subindo, não acho que é uma posição ruim para se manter, muito pelo contrário, acho que o papel tem um monte para subir, mas acho que o risco-retorno que eu via com o papel a 20 e 21 não é mais o mesmo a 34 e 35, tá? Então eu gosto de pegar quando a gente vê realmente uma relação risco-retorno realmente muito, muito interessante, tá? Enfim, dá uma pesquisada, toma tua decisão de investimento, como eu falei. Talvez se cair um pouquinho eu já recompre, porque é um papel que eu acredito muito no médio e longo prazo. Mas nesse momento eu preferi sair e ir para papéis que, para mim, apresentam uma relação risco-retorno mais interessante, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que todos tenham um ótimo dia, bons negócios. Infelizmente vamos começar com uma queda no dia de hoje, mas vai que a gente vire. O mercado é dinâmico, como se fala, tá bom? Tenha um ótimo dia, bons negócios e estou torcendo que você ganhe muito dinheiro. E vamos começar a preparar o vídeo sobre PGBL no dia de hoje, tá? Eu não vou prometer para o final de semana, mas eu faria o máximo que eu puder para entregar final de semana, porque ele tem um time, né? É importante que você faça o seu planejamento tributário até o final de dezembro, mas vamos preparar tudo até o final desse mês para que você tenha todas as informações para tomar a melhor decisão. Tenha um ótimo dia, bons negócios e saúde. Muito obrigado por estar aqui com a gente.